Iniciou assim de uma forma mais séria, ou talvez um bocadinho mais consciente, em 96. Nessa altura entrei numa ordem religiosa, que era os paulistas, a Sociedade de São Paulo, que tem a revista Família Cristã, tem o carisma da comunicação. Eu estava a fazer o curso de comunicação nessa altura e então, tendo conhecido essa ordem religiosa, acabei depois por entrar e ali estive durante 9 anos. Quer dizer que há vários ramos? Tu podes escolher vários ramos? Não é uma questão de escolher. Estou a pensar sempre nos jesuítas. Aqui foi mais uma questão de ir ao encontro daquilo que era também uma sensibilidade minha e daquilo que eu sentia que naquele momento Deus me chamava a, não é? Portanto, no fundo, a vocação é um chamamento, Deus chama, há uma resposta. Eu, tendo conhecido a congregação religiosa que tem este carisma da comunicação, sentia que podia, de certa forma, ligar uma coisa à outra. Era um bocadinho isto, não é? Sinto esta vocação, o chamamento a ser padre, também a comunicação está no meu sangue, está dentro de mim. Fala-me disso, fala-me desse chamamento. O que é o chamamento? O chamamento, digamos que é um sentir em mim, algo que me diz que sou chamado a fazer alguma coisa pelos outros. Mas isso é uma reflexão tua? É um sonho? Não é um sonho, até porque se calhar o meu sonho era ter família, era estar a trabalhar a tempo inteiro num órgão de comunicação social como jornalista. Isso perspectivou-se na altura, mas de facto foi o sentir que havia uma missão diferente para mim, que Deus me estava a chamar a uma missão diferente, que era de me entregar pelos outros. Um chamamento implica um sacrifício, porque tu, o que me estás a dizer é: eu tive este chamamento, eu tenho esta voz que me diz vai servir os outros, e por outro lado dizes, mas como é que lidas com a contradição? Implica uma escolha. O chamamento implica uma escolha, o ser capaz de escolher. E nós na vida temos sempre de fazer muitas escolhas. Temos que escolher todos os dias, desde que nos levantamos, temos que escolher a roupa que vamos vestir, até à noite escolher o que vamos vestir no dia a seguir, não é? Portanto, é um bocadinho um exemplo este. Como é que fizeste isso? Como é que foi esse processo? Lembras-te? É assim, portanto, temos que voltar um bocadinho atrás. Eu sou o segundo filho de uma família cristã, católica, os meus pais católicos, praticantes. Frequentei a catequese como muitas outras crianças, mas em determinado momento, não havendo na minha paróquia, não havendo um acompanhamento, um trabalho contínuo de proximidade da igreja com jovens, com adolescentes naquela altura, acabei por me afastar. Afastei-me, estive afastado da igreja, ia à missa ao domingo porque os meus pais me obrigavam a levantar muito cedo, a missa era ao meio-dia, portanto tinha que me levantar cedíssimo, e então naquela altura era uma obrigação. Ia à missa por obrigação, de certa forma, mas era daqueles que ficava sentado lá ao fundo da igreja, a comentar um bocadinho aquilo que os outros faziam e tal, ficava ali assim. Parece-me um comportamento muito normal, não é? Normal, se calhar para aquela idade, e tendo em conta muitas outras situações. Já tinha sido acólito, portanto já tinha tido esta função também de estar próximo do altar. Depois afastei-me e passado uns anos há um padre jovem, relativamente, que chega à paróquia vizinha e o meu pároco diz assim, olha, diz aos meus pais, olha, vai haver um encontro com jovens, está lá um padre novo na paróquia, estamos a falar do Bom Barral, sem qualquer problema, está um padre novo no Bom Barral, ele vai reunir com os jovens, talvez fizesse bem ao Nuno ir àquele encontro e tal, e eu fui sem esperar nada, não é? Éramos apenas 2 jovens da minha paróquia, eu e uma outra rapariga. E naquele encontro foi, digamos, o início de uma atividade que estava pensada para os jovens. Portanto, era a chamada Pastoral Juvenil. Era o início de formação de uma equipa para fazer trabalho com jovens. E era preciso um jovem representante de cada paróquia. Eram 14 paróquias, eu e a outra rapariga éramos os únicos, estávamos ali do Cadaval. Uma espécie de nós tem que ficar. Uma espécie de oficial de ligação com a comunidade? Exatamente. Portanto, no fundo é uma equipa que se cria para fazer um trabalho, para fazer propostas, para organizar encontros, reflexões, diversas coisas, como nós chegámos a ter, chegámos a fazer atividades esportivas com os jovens, chegámos a fazer festivais da canção, outro tipo de encontros. Mas então, naquela altura, a outra jovem não podia, estava a estudar em Lisboa, eu estava a estudar nas Caldas da Rainha, estava a fazer um ano de Direito naquele tempo, e então fiquei eu. E quando nos dão uma responsabilidade não queremos ficar mal.
E desde logo ali foi algo que começou a tocar-me. E tocou-me, sobretudo, ver ali a presença de um jovem, de um padre, novo, relativamente novo, com uma guitarra aos braços, a cantar, a tocar, a animar os jovens, ali muito animado. E aquilo, eu sempre gostei muito de música, aquilo mexeu comigo. Portanto, foi fora do padrão. No fundo, foi em vez de ser aquele padre mais velho que nos dá uns sermões e que fala uma linguagem que nós não compreendemos, ali apareceu alguém que falava outra linguagem. Com uma linguagem diferente, com uma postura diferente, e aquilo tocou-me. Tocou-me e eu, a partir dali, comecei até a desejar muito participar mais. Comecei a desejar encontrar-me com os outros, encontrar-me com esse sacerdote, para conversar com ele e tal, e ali começou um caminho. E a certa altura eu como disse, já estava a fazer o curso de Direito, mas sim, fui para Direito porque não tinha tido média para entrar na comunicação social, eram médias muito altas naquele tempo, estamos a falar do ano 93. Não, 92, sim que é, 92. E entretanto, lembro-me de a certa altura ter chegado junto dos meus pais e dizer: eu quero ir para a comunicação, eu não quero fazer direito. Bom, houve ali alguma tensão e estava decidido: muito bem, vou para a comunicação. Mas a certa altura chego eu junto deste padre e digo: olha, eu estou disposto a deixar a comunicação de lado e eu quero ir para o seminário, eu quero ser padre. Assim, de radical? E ele diz-me assim: olha, tem calma. Um conselho sábio, não é? Sábio, muito bom senso, muito bom senso. Tu tens juízo, rapaz, já lá vamos ver. Lá, exatamente. E a partir dali comecei a fazer um caminho. Pronto, comecei a fazer um caminho. Foi então que depois, nesse tempo de caminhada, conheci então esta ordem, esta congregação religiosa, e nessa altura, depois então, pronto, proporcionou-se. Já estava em Lisboa a estudar, a fazer o curso de Ciências da Comunicação, com a especialização em jornalismo, e então proporcionou-se depois um encontro com um sacerdote dessa em tal congregação, e comecei a fazer um caminho de proximidade com eles. Como é que foi a conversa com os teus pais? A conversa com os meus pais não foi fácil. Nada fácil. Ai, os meus netos. Ai, não é? Porque os pais têm sempre aquela ideia de que os filhos crescem, fazem um curso, a seguir arranjam um bom emprego, agora já não arranjam vão saltitando de emprego em emprego. Mas depois estão sempre a pensar nos seus netos, não é? Assim, pronto, os meus pais na altura ainda não tinham, eu creio que na altura ainda não tinham netos, já não me recordo. Tinha um irmão mais velho, 7 anos, mas agora não me recordo se nessa altura já tinham netos. Mas no fundo, a grande preocupação dos meus pais é: tu não sabes o que queres. Foi um bocadinho assim, porque pronto, foi a questão, mas isso desde logo eu fui fazer direito porque não tinha entrado em comunicação. Fui depois para a comunicação, e depois de estar em comunicação, então agora queres ir para o seminário. Tu não sabes o que queres. Foi um bocadinho isto, não é? Mas era um pouco a postura deles, mas também uma postura muito reativa, isto é, muito no momento, espontânea, porque recordo-me depois de ter entrado nessa congregação, passado uns dias fui para Fátima e lembro-me que telefona o meu prior e diz-me assim: quando saio de casa, os meus pais ficaram ali uma grande tensão, muita emoção, e entretanto... Mais o teu pai, mais a tua mãe? Talvez mais o meu pai. Que é do género o quê? Fica calado a remoer ou não? Ou expressou diretamente? Expressou um bocadinho. Mas recordo-me disto. O meu prior telefona-me, estava eu em Fátima, então ele telefona-me e diz-me: olha, o teu pai ontem esteve aqui num ensaio, o meu pai cantava no grupo coral, esteve aqui num ensaio, disse que tinhas entrado no seminário, estava muito comovido, mas também disse que estava muito feliz. E ele diz-me isto e eu fiquei... Fez-te um clique. E depois diz-me: olha, já agora estás em Fátima, vai até à capelinha, vai ao santuário e vai agradecer a Nossa Senhora isso mesmo. E eu assim fiz, porque de facto eu tinha ficado numa tensão muito grande também pelo facto de ver os meus pais naquela postura, com aquele sentimento de que parece que tinham perdido um filho, parece que era algo que não ia ver mais o filho, mas no fundo os meus pais acabaram por perceber, e o meu pai percebeu, que era uma escolha, que lá está, mas era uma escolha de resposta a uma vocação, de resposta a este chamamento que eu tinha sentido que Deus me estava a fazer. Já agora tu falas da gratidão, vai e agradece, e eu vejo sempre isto de dois lados. Por um lado, aqueles crentes que vão para pedir e os outros que vão para agradecer. Mas eu acho que cada um de nós tanto pode pedir como pode agradecer. Pode ser feito assim? Com certeza, porque a oração, isso é oração. Quando nós vamos a um lugar, quando eu naquele momento fui à capelinha, fui agradecer, fui rezar. Fui rezar, agradecer a Nossa Senhora, mas também posso ir junto da capelinha de Nossa Senhora e agradecer e pedir. Pedir alguma coisa que eu sinto que preciso,
pedir, sobretudo, e isso é o mais importante, que não se faça aquilo que é a minha vontade, mas aquilo que Deus me está a chamar a fazer. E naquele momento era essa a questão que se colocava. Era não tanto aquilo que eu queria fazer, porque se fosse aquilo que eu queria fazer, eu, na altura, quando, por exemplo, quando depois falavas há pouco na Antena 1, quando nos encontramos na Antena 1, quando nessa altura terminei o estágio e me dizem, olha, se quiseres podes cá continuar mais um tempo, e eu disse, não posso, porque a minha vida está traçada de outra forma. Se calhar, se não fosse aquilo que era Deus que me queria, se fosse o que eu queria, tinha lá ficado. Terias outro caminho. Teria outro caminho, com certeza. Porque lá, então daí eu pedir e peço muitas vezes na minha oração para que se faça não aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus de facto deseja para mim, aquilo que Deus quer que eu faça. E acho que isto é muito importante. E há um bocadinho esta... Podemos também resumir assim. Quem faz o que Deus quer não erra. Eu, se faço aquilo que quero, erro e depois fico arrependido. Agora, se aquilo que eu faço é aquilo que eu sinto que é a vontade de Deus, que Deus me está a chamar a fazer, com certeza que não é errado. Há uma pergunta que eu tenho para ti que trazia no bolso, que é: Deus existe? Ai, Deus existe, claro que existe. Como é que existe Deus? Olha, está agora aqui no meio de nós. Então, e aqueles que não creem, aqueles que são... Deus existe e Deus manifesta-se no amor. E isto é tão importante. Todo o amor, e mesmo alguém que não é crente, alguém que não acredita, mas se essa pessoa está a praticar um ato de amor, está a viver o amor, está a ser amor para os outros, está a dar amor, aí está a presença de Deus. Portanto, a ideia da entidade, alguém que está a algures num sítio qualquer, tu corporizas essa entidade como o ato de afeto entre os seres humanos. Não apenas. Não apenas. Não apenas. Isto é, Deus é amor, mas Deus é de facto esta entidade divina que também é capaz de me preencher. E que em tantos momentos eu na minha vida sinto essa presença, quando posso, por exemplo, estar um pouco mais desolado e na minha oração eu invoco Deus e percebo a consolação que Ele também me pode trazer. Nunca tiveste uma crise de fé? Pensar, meu Deus. Um exemplo concreto, quando há alguma coisa de absolutamente trágica ou catastrófico acontece a uma criança, por exemplo. E eu pergunto-me que raio de Deus é este que promoveu esta injustiça tão grande? Essa pode ser a pergunta que pode surgir, mas não é Deus quem promove. Deus não promove as injustiças. Deus não quer o mal de ninguém. Mas não a evita? Não é Deus. Podíamos dizer assim, depende um bocadinho daquilo que são as situações. Isto é, no que se trata daquilo que é o mal que o homem pode provocar, Deus não vai contra a liberdade do homem. Deus dá-nos sempre a possibilidade, lá voltamos às escolhas. Deus dá-me a possibilidade de eu escolher fazer o bem ou fazer o mal. Se eu faço o bem, estou a viver Deus. Se eu faço o mal, estou a rejeitar Deus. Porque Deus é amor, então, a partir do momento em que eu faço o mal e provoco o mal aos outros, não estou a ser capaz de viver ou de concretizar essa presença de Deus. Mas por outro lado, podemos ver assim, há tantos outros acontecimentos que são daquilo que é a força da natureza. Por exemplo? Então, por exemplo, nós, olha, tivemos agora por estes dias, tivemos cheias. Há tanta gente que sofre. E as pessoas podem perguntar, onde é que está Deus? Então onde é que está Deus? Deus está naqueles que depois estão ali próximos para ajudar, para consolar. Não foi Deus que quis que fizesse as cheias. É a força da natureza. Deus é de facto o Criador de todas as coisas, mas Deus não condiciona. E depois tens essa força motriz. Deus não interfere. Deus não interfere naquilo que é a minha vida. Deus propõe-me, faz-me propostas e eu escolho aderir ou não aderir, não é? Mas não é Deus quem me leva por mau caminho. Não é Deus quem me faz sofrer. Mas Deus está presente quando eu estou a sofrer, para que não me sinta só naquilo que é o momento do sofrimento. Muito do teu trabalho hoje é ouvir pessoas, seja num confessionário mais formal, seja num outro sítio qualquer. Presumo que o sítio vale o que vale. Que te contam as pessoas? Que angústias te trazem? Bem, é assim, as pessoas sobretudo têm o grande peso da vida do dia-a-dia. Não é? Muito situações que podem ser de âmbito familiar, a vivência familiar, as dificuldades na família. Nós sabemos que hoje em dia, mas isto sempre foi assim. Eu acho que aquilo que as pessoas trazem hoje é aquilo que as pessoas sempre carregaram consigo, não é? Que a questão, o nosso papel é o sermos capazes de poder ajudar ou dar pistas para que a pessoa possa viver a sua situação de uma forma um pouco mais, digamos,
mais aberta àquilo que pode ser a proposta de Deus. Alguns casos te marcaram, em particular? É assim, eu não posso porque... Não quero falar de nenhuma situação concreta por razões óbvias também, não é? Mas olha, por exemplo, dou aqui um exemplo. Não se trata de alguma coisa que alguém me tivesse contado, mas trata-se de algo que nós vivemos aqui na paróquia. E foi algo que, lembro-me, nessa altura, fui para a capela, que nós temos um oratóriozinho na residência paroquial, e fui para a capela, coloquei-me de joelhos e perguntei: porquê é que é assim? Que é aquela pergunta que nós sempre fazemos. O porquê? O porquê. Não o quê. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: para quê? Não o porquê, sim, mas para quê? Qual o efeito? O que é que tu me estás a pedir com esta situação? E então recordo-me, o nosso grupo de jovens partiu em tempo de férias, partiu para uma missão. E eu ia estar com eles. E naquela viagem para a missão aqui no país, naquela viagem tiveram um acidente na estrada e morreu uma jovem que ia na carrinha com eles. Aquilo foi um momento, para mim, estou aqui na paróquia há 8 anos, foi o momento mais doloroso que eu tive aqui na paróquia. Como é que lidaste com isso? Procurei lidar com serenidade. Isto é, nós não podemos desesperar. Precisamos sempre de encontrar alguma serenidade, encontrar paz para poder também ser portador dessa paz aos outros e ser capaz de ajudar. E o para quê funcionou? O para quê é daquelas perguntas que nós só o vamos conseguir perceber com o tempo. Porque imagino que a pergunta que nos salta é porquê? A pergunta que salta é sempre essa. Mas o para quê nós também não o vamos perceber no momento. Podemos perceber e vamos percebê-lo muito mais tarde. E aquilo que é o meu tempo, aquilo que eu muitas vezes posso desejar, mas tem que ser agora, ou quero perceber agora, não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre um tempo muito mais... Tem o seu tempo. Posso dizer assim, Deus tem o seu tempo. Deus é muito paciente, tem o seu tempo. E nós não. Nós não somos. Nós somos muito impacientes. Eu então sou demasiado impaciente. Em determinadas situações também me salta a tampa, não é? Mas... Desculpa. Em determinadas situações também me salta a tampa, mas preciso sempre de apelar a que Deus me ajude a serenar, a tranquilizar, mas sobretudo a ser capaz de ter mais paciência. Quando te zangas-te com Deus? Zangas-te com Ele? Não, com Deus não me zango. Contigo? Às vezes, com o mundo? Não, muitas vezes zango comigo, sobretudo quando não fui capaz de cumprir aquilo a que me propus. Mas aí é um ato de humildade também e de reconhecimento que nós temos que fazer sempre, que é a nossa fragilidade. E é a condição humana, nós nunca conseguimos fazer tudo, não é? Mas lá está, mas é um exercício muito, muito grande que nós temos que fazer, e diante de Deus nós temos que o fazer de uma forma muito, muito séria, que é de percebermos que as coisas não estão nas minhas mãos. Eu posso ser instrumento, sou chamado a fazer determinada coisa, proponho-me a fazer uma determinada coisa, se eu não sou capaz de fazer, é porque não consegui. Às vezes chateio-me comigo, mas porquê é que não fui? Olha, não fui, paciência. É se calhar porque não confiei tanto que não devo ser eu, mas devo dar mais espaço à presença de Deus em mim para que as coisas possam acontecer. Nós estamos numa civilização do já, agora, depressa, eficaz, eficiente, rápido, produtivo. Isso com o tempo de Deus não bate uma coisa com outra. Não bate, mas temos que aprender. Não bate, mas temos que aprender. A parar... Temos que aprender a parar. Uma das minhas sensações é que hoje as pessoas não param para se pensar, não sei se por falta de tempo, se por medo de se ouvirem. Eu penso que há uma dificuldade, e uma dificuldade geral, da pessoa fazer silêncio. Nós estamos muito rodeados de muitos ruídos, muitos barulhos, muitas coisas, e às vezes temos medo do silêncio. Tu tens medo do silêncio? Não tenho. Treinaste-te? Não tenho, porque aprendi a fazer silêncio. E nós, sobretudo naquilo que é a nossa vida, a vida religiosa, na vida no seminário, nós temos tempos de silêncio. Podem ser tempos mais breves na nossa oração do dia a dia, mas, por exemplo, quando nos propomos aí fazer um retiro, que é um tempo mais específico, mais prolongado, então aí tenho que fazer muito silêncio. Mas fazer silêncio para quê? Para me escutar a mim? Não. Para dar espaço a que eu seja capaz de escutar Deus. Porque lá está, se eu ando constantemente no rumor da vida, nos barulhos, nas coisas, eu não dou espaço a que Deus entre naquilo que é o meu coração. Agora, se eu sou capaz de fazer silêncio, que é aquilo que as pessoas têm medo, porque têm muitas vezes medo de se ouvir, ou de não é de se ouvir, é o que é que pode aparecer naquele vazio, não é?
As pessoas têm medo, as pessoas têm muito medo e sobretudo, e hoje em dia a comunicação, as redes sociais não permitem isto, não permitem, e se calhar podemos entrar aqui logo numa outra temática, que é, não permitem que a pessoa seja capaz de ter a sua opinião própria ou que seja capaz de pensar por si própria. Porquê? Quando exerce esse pensamento, o que é que acontece? Cai o Carmo e a Trindade? Quando? Não percebi. Quando, exatamente nesse espaço de grande ruído, as redes sociais é um bom exemplo. Tu sentes que as pessoas não têm essa capacidade, esse tempo, essa possibilidade de se expressarem no que é que pensam? Não, o que eu digo é que as pessoas vão muito atrás daquilo que os outros vão dizendo. E muitas vezes... Há um efeito de carneirada? Quantas vezes? Quantas vezes? E muitas vezes há a dificuldade da pessoa ser capaz de pensar por si própria, ter o seu espaço para refletir, pensar, ponderar. E eu quero isto, eu quero aquilo. Sim. Eu estou a pensar dois temas que ocuparam a nossa vida próxima nestes tempos. Por um lado, o epifenómeno mundial Cristiano Ronaldo. Sim. Grande buzz, grande discussão, grande conversa à volta disto. Por outro lado, a discussão da eutanásia no Parlamento. Sim. Se nós olharmos para isto de uma forma honesta, comparar uma discussão social sobre a eutanásia versus um jogo de futebol, há aqui não há nenhuma dúvida sobre qual é mais importante. Todavia, o movimento social foi mais para discutir o pontapé na bola do que propriamente uma questão social que é muitíssimo relevante. Porque se calhar aquilo que era a preponderância de informação ia muito mais ao encontro daquilo que era a questão do Mundial do que era esta questão que estava a ser debatida na Assembleia da República, não é? A força do Mundial e o momento em que a discussão da eutanásia, a aprovação da eutanásia aparece, foi completamente abafada por aquilo que era um acontecimento para o qual toda a gente está virada, não é? E as pessoas muito mais facilmente vão ao encontro e vão atrás destas coisas que puxam muito mais por elas, ou não é que puxam, mas de certa forma são mais agradáveis, não é? E o futebol, nós sabemos que o futebol movimenta, não é? Movimenta muito, do que uma questão que se calhar muitas vezes as pessoas podem não ter a plena consciência daquilo que é a importância do que está a ser discutido. Não é? É o acessório versus aquilo que é relevante. Não estamos a conseguir fazer a destrinça. Eu não sei se é o acessório, mas ou estamos tão cansados das tropelias da vida que às tantas os futebols aparecem exatamente para nos libertar a cabeça. É assim, nós precisamos de coisas para nos libertar a cabeça, precisamos de coisas para descontrair, para encontrar formas de sairmos, não é? Isto é, de nos despejarmos, se calhar, de tanta coisa, não é? Mas é preciso que não se perca o sentido daquilo que é o essencial. E neste caso, quando se trata de discutir uma questão que tem a ver com a vida humana, não é? Se calhar a forma como aparece a situação diante daquilo que é um acontecimento mundial, acaba por ter ali um peso muito maior. Então, depois, quando se começou a falar do Cristiano Ronaldo, o facto do Cristiano Ronaldo não ter sido colocado em campo, em jogo. Mas que é completamente acessório para a nossa vida, não é? Eu gosto de futebol, eu adoro o fenómeno, mas pergunto-me. Eu acho que há coisas mais importantes, não é? Eu não sou capaz de dizer e não quero ferir suscetibilidades em dizer que não é importante, mas se calhar há coisas mais importantes. É certo, o desporto movimenta muitas pessoas, movimenta muitos milhões, muitos interesses também, mas há coisas que se calhar nós precisamos de olhar mais para elas porque têm a ver também com aquilo que é o futuro da vida humana. E então o risco aí de, quando discutimos fenómenos interessantes, importantes e relevantes, também caímos ali na tentação de transformar isto num Benfica Sporting e não de ter ali, lá está, um pouco de serenidade. Estamos a escutar-nos uns aos outros nas discussões públicas que estamos a ter. Eu acho que às vezes escutamos mais a nós próprios. Não sei se nos escutamos verdadeiramente, se escutamos verdadeiramente os outros. Estamos sempre a tentar ganhar. Entra-se um bocadinho em competição. Às vezes entra-se um bocadinho em competição, entra-se um bocadinho nesta linha de eu tenho que falar mais alto para ser ouvido. Eu vou convencer-te do meu ponto e não necessariamente ouvir o que tu me estás a dizer. O mais importante é ser capaz de dialogar. E o dialogar implica o ser capaz de ouvir, implica o respeitar a opinião do outro. E às vezes o que nós percebemos em muitas situações é que se alguém que não está de acordo com aquilo que eu penso, então entra-se em grande tensão. Não, ok, muito bem, pensas de forma
de forma diferente daquilo que eu penso. Vamos então, continuamos amigos, mas não vale a pena estar a entrar em tensões. Concordamos em discordar, no fundo é isto. Eu acho que isso é normal, concorda-se ou discorda-se. Mas é isso o que parece é que isto está a começar a deixar de ser normal. A agressividade com que as pessoas estão a aparecer nas redes sociais, a atacar diretamente o outro, não é a ideia, não é. As redes sociais são um fenómeno em que as pessoas dizem aquilo que muitas vezes não são capazes de dizer à frente do outro. O facto de estar atrás de um ecrã, estar atrás de qualquer equipamento, em que a pessoa ali parece que ganha uma coragem diferente. É como os automobilistas quando estão a conduzir um carro. Não, porque é assim. É quase como uma reação intuitiva e espontânea, e parece que um impulso. Há uma impulsividade muito grande quando se está nas redes sociais. Eu vejo uma coisa, não me agrada, vou logo responder. Um imediatismo. Um imediatismo sem pensar. Um imediatismo sem refletir. Eu, se calhar muitas vezes, depois de lermos aquilo que escrevemos no meio de um impulso, se formos reler passado um tempo, será que escrevíamos aquilo? Editamos ou apagamos, não é? Eu acho que quer dizer, não se trata. Eu acho que é sempre necessário haver reflexão e haver ponderação. E sobretudo haver bom senso. E muitas vezes nas redes sociais não há bom senso. Tu tens uma história muito engraçada. Eu ainda esta manhã estive a ver o vídeo e diverte-me muito. Mas quero que tu contes a história, que é a história de um padre que sai de uma igreja e o padre és tu. O que é que aconteceu? Depois falamos das redes. O que é que aconteceu nas redes? O que é que aconteceu? O que é que te aconteceu a ti? Tu estás numa catequese. Não, eu estava a celebrar a missa. Era o primeiro dia da missa com as crianças, como aqui temos sempre, no início da catequese, portanto, no início do novo ano pastoral. Digamos que é uma espécie de um novo ano académico, não é? E então propus às crianças, no final da missa, venham ter comigo, eu estou lá fora e venham comigo. E então levei uma coluna portátil, aciono o telemóvel com uma determinada música e ali comecei a fazer uma dança que chamam a dança do pinguim. Pronto. E as crianças vêm atrás. Mas muitas, não, como não sabiam o que é que ia acontecer, que eu não disse a ninguém. Só uma sabia, porque foi a que me ensinou a dançar. Só uma sabia. E então os miúdos vêm assim um bocadinho atrapalhados, porque depois que eu estava com os paramentos, pronto, houve ali considero que houve ali uma falha da minha parte, não deveria ter retirado os paramentos. Uma falha porquê? Porque porque os padres não podem dançar a dança do pinguim? Não é isso, tem a ver com aquilo que são os paramentos, são as vestes litúrgicas que nós utilizamos, e as vestes litúrgicas têm um lugar próprio onde devem ser utilizadas. Pronto. E eu aí, fui muito acusado disso, fui muito acusado, muito criticado, e a certa altura começa a entrar ali um bocadinho, não digo em depressão, mas um bocadinho em desespero ao ler os muitos comentários, lá está, que apareciam no Facebook. A mim parece um vídeo francamente divertido, onde tu apareces a dançar, a música é divertida, e olhando para as crianças que estão ali atrás. Mas as crianças, como eu estava com os paramentos, elas não viam o movimento dos meus pés, então não sabiam o que é que eu estava a fazer. Então tentavam engendrar ali qualquer movimento, e a certa altura algumas conseguem e vêm atrás. Pronto. Foi giro, foi um momento muito bonito, não me arrependo de ter feito, não me arrependo, porque eu acho que, e sobretudo neste tempo em que nós estamos, é preciso dar uma imagem diferente daquilo que é o ser padre e da forma como nós podemos estar com as pessoas, estar com as crianças, da forma como nós podemos viver o nosso ministério e as pessoas sentirem-se bem ao estarem próximas de nós. Eu gosto imenso aqui, gosto muito de lidar com as crianças, gosto muito de brincar com elas. E aquilo funcionou, porque essa ligação entre tu e elas funcionou ali? Funcionou perfeitamente. Depois, entretanto, aquilo foi filmado por uma catequista e essa catequista, ao final da noite, manda-me o vídeo e eu... deixa-me cá pôr isto no Facebook. Tu és o culpado. Fui eu que pus no Facebook. E isto era para aí meia-noite e tal, quando eu pus o vídeo no Facebook. Às 11 da manhã o vídeo já estava com 4.000 visualizações. Agora as pessoas que nos estão a ouvir vão lá espreitar, e acho muito bem que vão lá espreitar. Vão lá espreitar, e agora já está com 4 milhões e tal. Portanto, 4 milhões e tal. A tua dança do pinguim. A minha dança do pinguim ultrapassou o Atlântico, o continente europeu, andou por aí por todo o lado. E foi então que, a certa altura, começa a ver os comentários, muitos comentários do Brasil. Teve um impacto muito grande no Brasil. E muitos comentários, uns de elogio, não é? De aprovação, outros muito críticos. Os padres não têm que dançar, os padres são isto, os padres são aquilo, os padres têm que estar no altar, os padres... Bom, muita coisa. E a certa altura alguns comentários até muito desagradáveis. E lá está. As pessoas, ao escreverem nas redes sociais, muitas vezes esquecem-se
que por uma palavra menos agradável podem magoar. Portanto, não tiveram bondade. Umas tiveram, outras não. Se calhar, em vez de estar a criticar, não se trata do criticar, é que muitas vezes ofende-se. Sim. E nas redes sociais nós vemos isto. Eu posso dar a minha opinião, posso dizer não gostei. Ou podes não ver o vídeo. Pronto, posso dizer muda não de canal, não é? Mas do não gostei ao insultar... É um passo pequenino, não é? Quer dizer, e as pessoas muitas vezes caem nisto. Quando se anda nas redes sociais, muitas vezes pode-se cair nisto. Lá está, é aquela espontaneidade de dizer coisas, porque estou atrás de um ecrã, dizer coisas que se calhar à frente da pessoa não iria dizer, porque não tinha coragem. O que é divertido nesse vídeo, e com 4 milhões de visualizações, é que subitamente depois começam a aparecer aquilo que se chama os memes, que são caricaturas, são legendas a despropósito. Esse apareceu este ano, pelo menos chegou às mãos este ano, e eu próprio também o partilhei, sobretudo dizendo que era quando se bebe o vinho do cartaz. Eu fiz o comentário, eu sou de uma zona de bom vinho, sou do Cadaval, à frente da casa dos meus pais está a adega cooperativa, onde há bom vinho, e eu disse, ainda se dissessem que era vinho do Cadaval, eu aceitava, agora do cartaz. Pronto. Com esse efeito pejorativo lá está de que o vinho não tem. Olha, estamos no Natal. É verdade. Num tempo de guerra, num tempo de pobreza, num tempo onde a inflação está a subir de uma forma assustadora, em particular para as pessoas mais pobres. Inflação, comida a subir 18% é um valor assustador. Tens desejos para o Natal? Tens uma lista de prendas? Eu não faço lista de prendas. Normalmente, aliás, eu tenho um defeito. Eu não dou muitas prendas no Natal. Antes de ser padre, se calhar dava. Depois de ser padre, deixei de dar porque deixei de ter tempo de ir à procura delas. Mas também porque passei a entender o momento e o período de uma forma muito diferente. É certo, é importante nós manifestarmos a nossa amizade, o amor que temos às pessoas, o carinho que temos por elas, com alguma coisa, com um gesto concreto. O que é o Natal para ti? O Natal para mim é aquilo que é o essencial, é o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem para nos ensinar o que é o amor, o que é amar. Se eu no Natal for capaz de pôr em prática este amor, já estou a fazer com que aconteça Natal na vida das outras pessoas. E isso é o mais importante. Mas deve ser algo que nós vivemos no Natal, e o nascimento de Jesus nós celebramos no Natal, mas o amor é algo que nós devemos viver sempre durante todo o ano. Por isso às vezes nós ouvimos dizer o Natal é todo o ano, não é? O Natal é todos os dias. Porquê é que se diz isto? Porque de facto a vivência do amor é algo que deve acontecer todos os dias. E não nos devemos lembrar dos mais carenciados, dos mais pobres, dos mais marginalizados apenas nesta altura. E às vezes acontece um bocadinho isto. Nós vemos muitas campanhas, vemos muita solidariedade, um acentuar, uma intensificação de gestos e ações solidárias nesta altura. E o resto do ano, como é que é? Essas pessoas ficam esquecidas? E depois é outra coisa. E isto, eu tenho uma certa dificuldade em lidar com isso, que é o fazer ações para que se veja. Eu acho que nós podemos fazer o bem, podemos praticar a caridade, podemos ajudar os outros, sem estar a chamar os jornais e as televisões para dizer que eu fiz isto. Há uma vaidade da caridade? Eu acho que há um exibicionismo. Isso é um pecado, não é? É, claramente. Eu acho que é um exibicionismo muito grande. Isto é, eu posso partilhar uma coisa, mas agora depende da forma como eu a faço, como eu a partilho. Qual é a intenção que eu tenho? Qual é a intenção que eu tenho ao dizer que fiz isto ou fiz aquilo, que era o bem, não é? É certo, não posso entrar no coração de cada um e estarei a pecar se estiver a julgar aquilo que é a ação dos outros, não é? Mas vou sentindo muito isto e muitas vezes conversando com algumas pessoas partilho muito este meu sentimento, que é: chega-se ao Natal e vemos um acentuar de campanhas, um acentuar de ações de solidariedade para ajudar os outros. Mas depois pergunto, mas e o resto do ano? Essas pessoas são esquecidas? O que é que nós vemos? Nós vemos que a Igreja tem tido um papel, e tem um papel, sempre teve um papel muito preponderante, constante, junto dessas pessoas. Mas não está constantemente a dizer que faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Nós sabemos. Faz o que tem para fazer. Muito daquilo que é a ação social que se pratica no nosso país, e centrando naquilo que é o nosso país, grande parte da ação social que se pratica no nosso país tem por trás a Igreja, tem por trás voluntários, cristãos, gente que procura assim viver a caridade, procura assim viver e levar Deus aos outros. E lá está, voltamos à conversa de há pouco, não é? Que é
eu vivo Deus, eu mais facilmente, muitas vezes quando me perguntam, é capaz de explicar Deus? Não, eu não explico Deus, mas eu procuro viver Deus. Eu acho que Deus não se explica, Deus vive-se. Não é? Podemos dar, entretanto, a filosofia, podemos chegar à questões da razão sobre Deus. Mas Deus vive-se. E eu sou chamado a viver Deus naquilo que é a minha vida, no concreto. Olha, vamos fechar. Tu falaste agora de julgamento. Quando tu ouves alguém num confessionário, como é que tu consegues eximir-te esse papel daquele que julga? E a outra é uma questão de prática. Dás penas? Olha, vai rezar não sei quantas vezes, ou faças isto ou fazer aquilo. Como é que isso acontece? Como é que tu fazes isso? Olha, Jorge, eu ainda não era padre e uma vez perguntaram-me, numa entrevista que me fizeram, perguntaram-me como é que eu via a questão da confissão e sobre a questão da confissão. E eu dizia que é aquilo que eu sempre tive, como é que é dizer... Está-me a faltar a palavra agora. Era aquilo que eu sempre mais tinha dificuldade, era em perceber como é que vai ser quando eu estiver diante de alguém para ser instrumento do perdão de Deus. Porque, de facto, e às vezes nós dizemos, então, mas o pecado, mas depois ficas a pensar naquilo que a pessoa te disse. Não. Levas para casa? Não. É uma graça muito grande que nós recebemos pelo sacramento da ordem. O sacramento dos padres, não é? É uma graça muito grande que nós recebemos, que é de facto isso, é esta capacidade de nos abstrairmos, de entregarmos. Eu ali não sou o Nuno. Eu ali sou a presença de Jesus Cristo para aquela pessoa, ela vem ao encontro de Jesus, que é porque é Jesus quem perdoa. És um catalisador? Sou um instrumento. Não digo que sou um mediador, sou um instrumento de Deus, sou a presença. Há uma definição que nós podemos dar sobre o padre, que é agora dou-me uma branca, que é o ser uma presença ali de Jesus, não é? Sou uma presença ali de Jesus. És o representante. E a pessoa, sou um representante. E a pessoa, ao chegar ao sacramento da confissão para se confessar, a pessoa quer ir encontrar Jesus porque é Ele quem perdoa. E eu ali, pelo gesto da imposição da mão e dizendo as palavras próprias da absolvição, eu estou a perdoar em nome de Deus. É uma compreensão? Procuro sempre ser compreensivo. Procuro sempre ser compreensivo. Não julgar, e há pouco perguntavas sobre o julgar, não julgar de maneira nenhuma. É preciso ter uma alma muito elástica, não é? Procurar ajudar a pessoa. Procurar ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa a entender-se e a entender aquilo que pode ter sido o seu gesto, a sua ação, e não fazer com que a pessoa se sinta ainda mais condenada do que aquilo que ela às vezes já pode estar, né? Porque nós, diante daquilo que é o nosso pecado, nós condenamos a nós próprios. Nós muitas vezes, isto é psicológico e é emocional. Eu cometi um determinado pecado e fico muito fechado sobre aquilo e aquilo torna-se um peso para mim. E por isso é que a confissão, o sacramento da confissão, é um sacramento de cura, mas é um sacramento de reabilitação. É um sacramento em que a pessoa, depois da confissão, a pessoa é chamada e é convidada a recomeçar de novo a sua vida. A sua vida espiritual, sobretudo, não é? O seu caminho de fé, o seu caminho com Deus. Portanto, e depois perguntam-me então, como dizia, mas depois ficas a pensar naquele pecado? Não, nem me lembro. Nem me lembro depois do que é que... As pessoas às vezes vêm, há pessoas que vêm com alguma frequência e depois dizem, senhor padre, lembra-se. Olha, não me recordo. Não, porque nós também lidamos com muitas pessoas, ouvimos muitas coisas e lá está, quer dizer, porque não fico com aquilo dentro de mim. Entrego a Deus e, sobretudo, procuro ser, e digo-te isto, eu tive a graça de, em 2017, quando o Papa Francisco cá veio, ter um encontro com o Papa Francisco e agradeci-lhe o facto de hoje ser pároco. Como é que foi esse encontro? Muito especial. Como é que tu te sentiste? Foi um encontro muito especial. Senti-me muito feliz. Eu vou-te contar porque isto é giríssimo, desculpa lá. Eu tinha sido convidado para fazer parte da equipa do Gabinete de Comunicação da visita do Papa e entregaram-me desde logo a responsabilidade de acompanhar os VAMP, que são os vaticanistas, jornalistas que acompanham, que vêm no avião com o Papa. E tinha um crachá, que era o crachá que me permitia, do corpo diplomático, que me permitia estar onde quisesse. Um livre trânsito. Um livre trânsito. E a certa altura telefono à diretora da sala de imprensa do santuário e digo, olha Carmo, precisava falar contigo e tal. Agora não posso, agora estamos aqui, vamos ter
ter aqui um encontro com o Papa, os funcionários do santuário e tal. E eu, está bem. E fiquei a pensar, espera aí, eu tenho um crachá que me dá acesso a qualquer lugar. Eu posso ir lá. Mas depois pensei, não, epá, não vou. Está todo o resto, toda a equipa da comunicação trabalhou tanto como eu e tal. Não vou lá, não me quero sentir especial. Mas fui, chego ao pé da Casa Carmo, ele tem um portão, eu estou a visualizar o momento. Chego junto do portão e vou. Não vou, ando para trás. Depois, não, vou, volto para a frente outra vez. Parecia um tontinho. Quem me visse, parecia um tontinho ali. Nessa altura, não, vou. Fui, entrei, recepção, ninguém me disse nada. Também algumas pessoas já me conheciam, mas ninguém me disse nada. Tinha o crachá, não é? Subi as escadas e tal. Lá estava o Papa Francisco a cumprimentar as pessoas. Chega o reitor do santuário, olá, Padre Nuno e tal, é? Muito bem. E então chega a minha vez, cumprimentei o Papa. E digo, Santo Padre, é uma alegria muito grande cumprimentá-lo, estar aqui consigo, mas quero agradecer-lhe o facto de hoje ser pároco. Porque eu, desde que fui ordenado, trabalhei sempre na comunicação, que é na altura onde estava, trabalhei sempre na comunicação, mas quando eu comecei a ouvir dizer que não queria padres atrás da secretária, que queria padres com o cheiro a ovelha, padres pastores com o cheiro a ovelha, eu então tive esta oportunidade de ser pastor. E ele só me diz assim, sê misericordioso. Cá está. Na confissão, o atendimento, nunca olhar para as pessoas, sê misericordioso. E depois tem este gesto. E tem o cheiro das ovelhas. Lá está. A necessidade de estarmos próximos, não é? A necessidade de estar próximo, dos outros, de não ser um padre que é distante dos outros. Não. A nossa missão enquanto padres, enquanto pastores, é de facto estar próximos. E isto marcou-me muito. Foi um momento que ainda hoje me recordo, como se foi em 2017, 13 de maio de 2017. Recordo-me como se fosse hoje. Fica na minha história, fica na memória, mas sobretudo fica no meu coração. Nuno, Padre Nuno, amigo Nuno, muito obrigado. Jorge, muito obrigado a ti.